E olha só quem está aqui na garagem, um olhar atento seu vai reconhecer que não é o nosso XC40 Recharge Ultimate, que na época nem tinha esse nome, e sim o XC40 Recharge Plus, que nada mais é, meus amigos, que a prova, mais uma, que nessa vida muitas vezes menos pode ser mais, né, Turbo? Turbo, quando a coisa fica movimentada aqui na garagem, ele fica muito curioso. Aliás, gostei demais dessa cor aqui, Bright Dusk. É o que a minha saudosa mãe chamava de champanhe, né? Mas é o amanhecer brilhante ali, um prata um pouco puxado para o dourado. Mas o que a gente tem aqui? O XC40 Recharge Plus com apenas um motor, single motor, ou seja, metade do torque de 67 kg do nosso XC40 Recharge, que agora se chama Ultimate, a versão com dois motores. A nossa tem 67, aqui a gente está falando de 33, e um pouco mais da metade da potência, aqui a gente tem 231 cavalos, motor e tração dianteira. O nosso Recharge Ultimate, que agora tem que me acostumar com esse novo nome, tem 408. Mas por que isso aqui prova que menos é mais? Bom, quando você tira um motor, metade do torque e quase metade da potência, você tira bastante também de preço. E aí, na faixa de 329 mil reais, este carro aqui é simplesmente o carro elétrico mais vendido do Brasil, com certa folga em 2023, números do primeiro semestre. A gente está falando de um carro que vendeu coisa de quase 1.000 unidades nos 6 primeiros meses desse ano, que coloca ele confortável como líder do segmento. Para trazer aí um pouco de perspectiva, o XC40 100% elétrico vendeu mais ou menos o dobro de carros como, por exemplo, Ford Bronco Sport, também namora ali a casa de 300 mil reais, Land Rover Discovery Sport, um pouco mais de 300 mil reais, até mais do que aqui, mas para vocês terem uma ideia de como esse carro, com o ticket de entrada que ele tem, como ele está fazendo volumes interessantes, né? Vai fechar aí coisa de 2.000 carros no ano para um carro 100% elétrico, com um ticket de entrada de 329 mil, é um número bastante impressionante, sim, e está ajudando a Volvo com isso a ser, provavelmente ter em 2023 o seu melhor ano da história no Brasil. Tudo isso com um line-up que começa com modelos 100% elétricos, ou seja, mais uma vez, não que a gente precise continuar batendo nessa tecla, mas mais um indício aí que vocês têm de que a marcha da eletrificação segue firme e forte. 329.750, se não me engano, o XC40 Recharge Plus, e agora 399.750 o Recharge Ultimate, ou seja, você tem que gastar 70 mil reais a mais aí para ter aquela potência estúpida, né, que o nosso XC40 tem. E isso, eu já falei algumas vezes também, né, faz parte também da estratégia de entrada, de aceitação do carro elétrico, né? As marcas trouxeram os primeiros elétricos, principalmente as marcas premium, com potências e torques muito fortes, muito altos, né? Para conquistar os céticos, né? Ah, você acha que o carro elétrico não é legal, você tá em dúvida? Então, pá, toma essa voadora no peito aí, toma um 0 a 100 melhor que de Porsche Boxster para você se convencer. E agora é claro que para um carro como o XC40, que é um SUV totalmente de vocação familiar, eu não me furto em dizer que o single motor casa mais com a personalidade do carro, né? Óbvio que eu adoro ter 408 cavalos debaixo ali do meu pé direito, mas não é muito o perfil do comprador médio desse tipo de carro, que certamente, como os números estão mostrando, né, tá preferindo pagar menos para ter menos potência e torque do que pagar mais para ter mais. Outras modificações interessantes aqui, rodas Aro 19, que dão uma ombrada a mais aqui no pneu. Isso ajuda o carro, apesar de que a gente tem aqui autonomias semelhantes, né? Ah, tem metade da potência, tem metade do torque, vai ter mais autonomia, né? Porque, enfim, normalmente no carro a combustão é assim, né? Não, também tem menos baterias para reduzir peso. O peso desse carro é muito interessante, ele pesa 2 toneladas redondo. Para um SUV médio elétrico, é muito chamativo, né? A gente está falando aí de mais ou menos o mesmo peso de um carro a combustão, e aí a autonomia no ciclo
WLTP e também no ciclo do Inmetro, vou botar os números bonitinhos aí, fica muito parecida entre o Single Motor e o nosso Twin Motor. E aí o restante aqui vocês veem, continua sendo aquele SUV com vocação familiar, tetão panorâmico. No interior quase nada muda, né? Agora o XC40 traz aqui, ó, o mapa topográfico lá do Parque Sueco, coisas que vieram com o C40. A própria frente, né? Deixa eu mostrar aqui com um pouco mais de afinco e detalhe. A frente também traz o visual aqui dos faróis recortados, do para-choque recortado do C40. Agora, vendo de frente assim, você não distingue mais, né, um XC40 de um C40. Você precisa realmente abrir o ângulo lateral aqui para ver onde os irmãos diferem. Então a gente está falando de um carro que, por ter esse peso relativamente baixo para o segmento, traz números muito interessantes, né? Aceleração de 0 a 100 na casa de 7 segundos, que arrisco dizer aqui o porta-malas também com mais de 400 litros, arrisco dizer vai ser mais do que suficiente aí pro gosto e para a volúpia da imensa maioria dos seus compradores. Olha, tendo um XC40 Recharge Ultimate na garagem, eu realmente me sinto um pouco com o coração dividido para dizer isso, mas como eu falei, realmente o Single Motor parece casar melhor com a proposta do carro. Vou mostrar aqui, a gente já tem CarPlay, opa, sem volume no rádio, CarPlay geral aí na linha Volvo, né, que no início tinha só o Google nativo, quando essa geração aqui do XC40 elétrico chegou no Brasil. Coisas interessantes, né, o assistente de autonomia, vocês veem, ó, vou botar aqui ó, com a otimização que dá uma reguladinha a mais no ar-condicionado, ele está fazendo 370km, projetando 370km para uma bateria que tem ali 88%. Desse glare aqui da câmera está me incomodando um pouquinho. Então vocês veem aí que no mundo real ele está entregando essa coisa aí de mais ou menos 400 km de autonomia. Eu sempre prefiro, tomei um susto quando o carro chegou aqui, que o One Pedal Drive, né, como a Volvo chama, não estava acionado. Eu já sou um entusiasta aí de você, praticamente no dia a dia urbano, você fica só com o pé direito mesmo no carro ali, no anda e para, você praticamente não usa o freio no anda e para do trânsito. O One Pedal Drive, além de trazer mais regeneração aí da bateria, também acho bastante bacanudo. Quando você aciona aqui, né, lembrando que a gente não tem chave nem nada, você entra no carro e vral, mete aqui em D, também o Google Maps nativo aqui já aparece mostrando a sua localização. E aqui na condução também a gente tem a opção do modo off-road, né, que permite aquele pouquinho de distracionamento, né, para te ajudar no off-road aí, não te colocar numa situação de atolamento, apesar de que aqui a gente tem tração somente dianteira. Como eu falei, no Recharge Ultimate a gente tem a tração integral, afinal você tem um motor dianteiro tracionando, né, as rodas dianteiras e o motor traseiro tracionando as rodas traseiras. Outra coisa que a gente tem aqui, como o motor é dianteiro, a gente não tem o benefício, digamos assim, de espaço adicional, né? Aonde aparece mais espaço é realmente lá na traseira. Voltando aqui, que proporciona um pouco mais de espaço aqui embaixo, né? Interessante, se você nunca reparou, ó, os carros de países nórdicos normalmente têm o famoso passa-esqui aqui, né? Você... ó, haha! Para você passar os seus esquis aqui para o porta-malas. Mas aqui na frente a gente continua tendo o frunk, né? O front trunk. Como o motor está aqui embaixo, o Plus e o Ultimate tem o mesmo tamanho aqui de frunk. E o cabo aqui adaptado para você poder carregar em situações que você não tenha, por exemplo, um wallbox. É muito legal, né? No carro elétrico aqui, certamente alguém da internet automotiva brasileira vai reclamar da falta de manta acústica de um carro elétrico que não faz barulho, mas a única coisa que você tem aqui para mexer é o fluido do limpador de para-brisa. Isso é uma coisa muito louca também, que eu vejo que não caiu a ficha da galera ainda, como o custo de
ownership de um carro elétrico, né, o custo de manutenção é muito menor. Você não troca óleo, você não troca fluido do radiador, você tem um consumo de pastilha e disco muito baixo, porque você está desacelerando o carro quase sempre com a regeneração de energia, né? Sendo bem honesto, é claro que o XC40 Recharge Plus não vai segurar por muito tempo a liderança como carro elétrico mais vendido no Brasil, justamente porque a revolução elétrica está aí, né? Estão chegando carros bem mais baratos. O próprio BYD Dolphin aí na pré-venda já fez um volume maior do que o do XC40 no primeiro semestre, então aí no segundo semestre provavelmente o BYD Dolphin vai assumir o manto de carro elétrico mais vendido no Brasil, mas isso é totalmente esperado, afinal ele custa menos da metade do XC40. Mas enfim, vamos ver se um carro aqui que a gente está tão acostumado a usar no dia a dia, se a gente sente falta desse motor a mais. A única forma que a gente pode constatar isso é em movimento. Bora aí. Mas afinal, como anda, deputado? Ó, vamos sentir aqui, uou, tá bem mais macio, com a roda 19 aqui com mais pneu. A gente colocou uns delintão ali no nosso XC40 também com o ombro mais alto, né? No fim, roda aro 20 é muito bonito, mas na realidade aqui de São Paulo, principalmente com carros muito potentes e, portanto, mais pesados, acaba sofrendo um pouquinho. Mas, trazendo para vocês um pouco de bastidores, hoje a treta vai ser bruta, gurizada, porque é o meu único dia disponível para gravar antes da partida para o Rally dos Sertões, e aí é uma sexta-feira. Vamos ver se o trânsito vai colaborar. O carro tá mais suavão aqui nos solavancos. Normalmente na sexta a coisa é um pouco mais complexa, mas na nova era aí do trabalho semi-remoto, a quinta é a nova sexta, né? O pior trânsito de São Paulo agora é na saída de quinta-feira e não na de sexta, pelo menos na experiência aí que eu tenho, baseado no meu nada científico, na minha nada científica experiência 100% pessoal. Aliás, você já se deu conta disso? A minha experiência pessoal é uma redundância, né? A sua experiência, evidentemente, é da sua pessoa. Basta dizer minha experiência ou experiência pessoal. Tem uma variante pior, que é a minha própria experiência pessoal. Aí você tá fazendo 3 redundâncias. Mas, ó, entrei daqui na marginal, meu. Deixa eu aproveitar aqui, ó, para dar uma esticadinha, ó. O torque tá ali embaixo, né? A gente tá falando, no fim das contas, de 33 kg de torque, que é bastante torque, né? É o que, pra gente ter aí uma referência, a maioria dos motores 2.0 turbo a combustão aí que são muito comuns no mercado um pouco mais acima, né? Carros como, por exemplo, o Jetta GLI é um motor 35 kg de torque. Aqui a gente tem 33 kg de torque, portanto, um torque similar, a gente pode dizer, olha, aqui como retorno de um Jetta GLI com essa característica, né? A Volvo podia ter optado, por exemplo, em manter o mesmo conjunto de baterias do XC40 Recharge Ultimate e dar para esse carro uma baita autonomia, né? Afinal, metade dos motores com a mesma quantidade de baterias, certamente a gente poderia chegar aqui num carro, talvez é óbvio que a gente teria mais peso, né? Então não é simplesmente dobrar a autonomia de 400 para 800 km, mas quem sabe a gente poderia estar falando aí de um carro com uma autonomia na casa de 600, 700 quilômetros, né? Como, por exemplo, carros como o BMW X, né? Estão chegando nesse patamar. A Volvo optou pelo contrário. Vou reduzir também o tamanho do pack de baterias, assim eu vou chegar num peso bastante interessante, né? Realmente chama atenção, né? A gente está num patamar atual que praticamente qualquer carro médio aí, vou dar um exemplo de cabeça porque é um carro que eu tive, né? Renegade Sport é um carro de 1.600 quilos. Então você simplesmente adicionar 200 quilos, né? Um pouco, até nem aí essa conta, porque na verdade a gente está falando de um carro maior aqui, né? Em resumo, a gente está falando de um carro elétrico que tem um pouquinho mais de peso do que, por exemplo, um Compass a combustão. E aí, por ter esse peso camarada, o carro tem um desempenho muito bacana. E aí, como eu falei, né, para o consumidor típico do SUV familiar, me parece que o XC40 Recharge Plus tá
na medida, parece para mim e parece para o mercado. É por isso que ele está liderando aí, com certa folga, inclusive, né, os números do primeiro semestre. Inclusive, o quarto colocado, se não me engano, nesse ranking aí do primeiro semestre, foi o próprio C40. E aí, se você somar os volumes de XC40 e de C40, você tem quase o dobro do segundo colocado. A bem, na verdade, como eu falei, não só o XC40 já cravo aí, vai perder essa liderança no segundo semestre com a chegada do BYD Dolphin. A própria Volvo, com certeza, entre aspas, nem quer, né, que o XC40 seja o elétrico mais vendido no Brasil, porque o que todas as marcas aí que estão acreditando na eletrificação, que na prática são todas, né, mas como evangelistas, entusiastas do processo, é claro que a Volvo quer ver os segmentos mais de entrada do mercado aí também se eletrificando, e a tendência é que agora, para esse ano, né, com o volume do primeiro semestre já estabelecido, eu acho que o BYD Dolphin deve fechar como o mais vendido, mas a tendência para 2024, por exemplo, é que o XC40 não figure nem entre os 4 ou 5, né, que a gente tenha vários carros aí de marcas mais de entrada se tornando os elétricos mais vendidos do Brasil. Uma outra coisa interessante, né, o XC40, ele não vai ser nem o Volvo elétrico mais vendido ano que vem, provavelmente, porque a gente está aguardando aí ansiosamente a chegada do EX30, um carro que vem para quebrar paradigmas realmente, principalmente quando a gente fala de marca premium, né? O EX30, ele, se a gente fizer a conta aí hoje, né, o XC40 tá entrando na casa de 329, o EX30 é um carro que vai chegar abaixo de 300 mil, e eu até arrisco bem abaixo de 300 mil. É um carro que pode chegar aí na faixa de 269, 279, e aí a Volvo vai ter um carro de volume mesmo, né, dentro da realidade aí do carro elétrico. Aliás, o EX30 não é a única novidade 100% elétrica que a Volvo prepara para o Brasil no ano que vem. Chega também o EX90, né, o novo flagship da marca, o SUV grande, o sucessor do XC90, e eu uso o sucessor com um pouquinho de asterisco, de receio não é a palavra, de reserva é a palavra que eu queria, porque ele vai conviver um tempo aí com o XC90 híbrido. Mas a gente está vendo agora, né, a nova geração de Volvos nascidos aí, derivados de plataforma 100% elétrica, chegando ao mercado. Ficou um pouquinho, né, uma fase aí que a Volvo ficou um pouco sem tantas novidades assim, porque ela estava justamente focando em implementar a marca Polestar, que está bombando lá fora, né? Polestar tem sedã, tem SUVs com design bastante atraente, né? Uma pegada um pouco mais esportiva do que a média dos Volvos. O Polestar O2, né? Ou O2, oxigênio, para mim vai ser um carro sensacional, um conversível roadster aí que tá chegando, não no ano que vem, mas tá chegando já já. Eu falei isso algumas vezes, a própria Porsche, né, já anunciou que os próximos 718 Cayman e Boxster vão ser 100% elétricos, e eu acho que o roadster elétrico é uma proposta muito interessante, né, de você ter uma ligação com a natureza sem barulho. Eu realmente estou curioso, e você talvez um early adopter aí quando os primeiros roadsters elétricos chegarem ao Brasil. É um segmento que me atrai, me desperta bastante curiosidade. Mas como eu vinha falando, então ano que vem a Volvo vem com essas duas grandes novidades 100% elétricas aí, o EX30, que como eu falei, vai ter um preço muito competitivo, e o EX90, que vai ser aí a Volvo mostrando tudo que ela tem de melhor, né, que é o novo flagship, o novo sedã grande, o novo SUV grande de 7 lugares. Então, fique ligado aí que tem muita coisa 100% elétrica, 100% nova chegando da Volvo no Brasil, plataformas 100% inéditas no Brasil e no mundo, né? E a gente, é claro, vai estar cobrindo isso com muita atenção. Beleza, galera? Deixa o like nesse vídeo, aproveitando aí que o trânsito deu uma segurada na sexta-feira, até que a gente se virou bem, né? Melhor que o esperado. Se inscreva no canal, isso ajuda a gente demais. E diz aí, você tá já começando a considerar o primeiro carro elétrico? Você tá surpreendido com essa informação aí que o XC40 elétrico vende mais do que carros a combustão como o Bronco Sport, na mesma faixa de preço, né, como o Bronco Sport e Land Rover Discovery Sport? Pois é, cada vez mais o elétrico conquistando novos adeptos, principalmente porque a própria estrutura de eletrificação, na qual a Volvo é uma das grandes
um dos grandes drivers aí, né, de expandir a rede de recarga nas rodovias do Brasil. Então mais e mais pessoas vão se convencendo a ter um elétrico, se não ainda como único carro, mas certamente mais e mais como segundo carro aí, ou às vezes até como primeiro carro, aí você tendo um carro a combustão para quando você precisar de um pouquinho mais de flexibilidade, né? É o novo normal do mercado mundial e brasileiro. Beleza, galera? Como sempre, valeu demais, cuidem-se bem, aquele abraço e deixa aí o que mais você tiver de dúvidas sobre o XC40 Recharge Plus nos comentários. Valeu demais!